Shalom, povo de Deus, sejam muito bem-vindos, muito bem-vindas a mais uma aula do nosso curso de Hebraico Bíblico Shalom. Eu sou o pastor Daivan e tenho imenso prazer em poder receber você aqui conosco em mais uma aula abençoadíssima, né? Na última aula, nós falamos sobre as semivogais, nós falamos sobre o Shivá composto de Patá, falamos sobre o Shivá composto de Kametz, Hatuf, o Obrev, e falamos também sobre o Shivá composto de Segol, que é o Ebrev, o E-brev, né? E hoje nós vamos falar sobre o tão comentado Shivá. Exatamente. Hoje nós vamos estudar sobre o Shivá. Você vê aí na sua tela que eu coloquei o estudo do Shivá e eu acredito que nós aí vamos ter pelo menos mais duas aulas, uma ou duas aulas tratando desse assunto, o estudo do Shivá, até para não ficar muito acarretado para a sua mente, para o seu entendimento, ok? Então, vamos para a nossa aula, estudo do Shivá. Seja muito bem-vindo, Deus te abençoe, ok? Na nossa primeira tela, você tem aí, né, eu coloquei o estudo do Shivá, e você tem aqui em cima o estudo do Shivá. Aqui você tem a palavra transliterada, o nome Shivá, a palavra transliterada, e aqui você tem a palavra hebraica no seu texto ou na sua palavra, na sua escrita original, tá bom? Só para que você possa identificar, nós possamos identificar, né? Eu tenho aqui uma consoante, o shin, com um pontinho do lado direito, é o shin. Eu tenho o shivá, que é o que nós vamos trabalhar. São esses dois pontinhos aqui, ok? Eu tenho o vav, que você sabe, ele tem o som de V, ou no caso de W. Eu tenho o kametz gadol, que é o meu A longo, que é uma vogal plena, ok? E eu tenho o Aleph, que é uma consoante muda, e eu represento, translitero como um apóstrofo virado para fora. Ok, pessoal? Nesse sentido, a impressão que se dá é que ele está para dentro, né? E geralmente ele é colocado aqui no início. Tudo bem? Então, nós temos o nome Shivá. Shivá. É com ele que nós vamos trabalhar nessas aulas a partir de agora, ok? Nesse quadro aqui que você tem disponível na sua tela, eu tenho a consoante Ein, que é que nós temos utilizado para trabalhar no que diz respeito às vogais e também às semivogais. Você sabe que o Ein, ele é uma consoante muda, ou seja, ela não tem som, portanto, nós a utilizamos pelo fato de que a vogal ou a semivogal ela precisa estar acompanhada de uma consoante. Ok, pessoal? Beleza? Então, vamos para a tela e você me acompanha, tá bom? Vamos lá? Diz assim, ó, o Shivá é considerado uma vogal esvaída, ou seja, uma vogal que perdeu a sua força. Vamos dar uma pausa aqui e você observa o que eu vou te dizer. Eu falei nas aulas anteriores que nós temos dois grupos de vogais. Vogais breves ou abertas e vogais longas ou fechadas. Esses dois grupos de vogais, eles são chamados gramaticalmente de vogais plenas, vogais completas. E depois nós falamos sobre as semivogais. E eu falei para você sobre o detalhe da semivogal. Primeiro detalhe da semivogal é que ela não é uma vogal plena, ok? Segundo, que ela não forma sílaba, tudo bem? E aqui nós estamos falando do Shivá, que é considerada como uma vogal esvaída, ou seja, uma vogal que perdeu a sua força, ok? Que não é uma vogal plena e que sim é uma semivogal, que não tem força. Nós vamos já estudar isso aqui.
você vai entender direitinho o que nós estamos falando. Eu vou te mostrar, principalmente e especialmente, o exemplo da própria palavra, do nome Shva. Você percebe esse E pequeno, vou já falar para você, mas você percebe na pronúncia, Shva, Shva. Você percebe que ele é falado de forma muito rápida, esse E, e não Sheva ou Sheva, e sim Shva, Shva. Exatamente dando a entender que esse Shva, ele aparece de forma muito rápida. É uma semivogal, uma vogal esvaída. Ele perdeu a sua força, ok? Você está conseguindo compreender? Então, diferente de uma vogal plena, seja ela breve ou longa, o Shva, que é uma semivogal, ele não tem a mesma força que uma vogal plena, ok? Porque ele é considerado uma vogal esvaída, ou seja, uma vogal que perdeu a sua tonicidade, que perdeu a sua força. Ok, pessoal? Beleza? Então, vamos continuar a leitura. Ela pode ser lida como uma semivogal, gerando na palavra um som de um pequeno E. Olha aquele aqui, ó. Tá bom? Percebam? Ele está abaixo do shin, aqui, ó, abaixo do shin, e aqui ele está transliterado. O SH, você sabe que é a transliteração do shin, e eu tenho esse pequeno E, que é a transliteração do Shiva, ok? Então, vamos lá. Então, ele aparece quando tem som com um pequeno E. Um E muito rápido, ok? Então, vamos lá. É representado por 2 pontos. Percebam aqui os 2 pontos do Shiva, que se posicionam verticalmente abaixo da consoante. Aqui você percebe o Shiva, são esses 2 pontinhos que aparecem verticalmente, okay, ó, na forma vertical, um embaixo do outro, sempre embaixo de uma consoante. Ok, pessoal? Tudo certo até aí? Então, vamos lá. Quando vocálico, ele aparece na transliteração assim, exatamente dessa forma que você está vendo aqui, um pequeno E na parte de cima, ok? Isso quando esse Shiva, ele é transliterado, e nós vamos já falar sobre isso, você vai já entender. Quando ele é vocálico, ele é transliterado, e quando ele não é vocálico, ele não é transliterado. Calma, você vai entender tudo. E quando ele é transliterado, ele vai aparecer como um pequeno E, como você está vendo aqui na própria palavra Shiva. Ok? Aqui, ó. Tudo bem até aí? Ok, pessoal? Tranquilo? Fique em paz, nós vamos tirar dúvidas e vamos dar exemplos depois, tá ok? Vem aqui comigo para nós continuarmos. O Shiva é mudo, olha só, o Shiva é mudo quando não precisa ser transliterado e nem pronunciado. Ou seja, quando eu tiver em uma palavra um Shiva e esse Shiva ele for mudo, ele não será nem transliterado e nem pronunciado. Vou voltar agora. Quando em uma palavra eu tiver um Shiva e que esse Shiva não aparece na pronúncia e não aparece na transliteração, esse Shiva é considerado um Shiva mudo. Ok, pessoal? Beleza? Então, ele pode ser mudo quando não é pronunciado e nem transliterado, ou pode ser vocálico quando ele aparece tanto na pronúncia quanto na transliteração, dependendo da situação em que ele se encontra. Ok? Aqui eu tenho um caso de Shiva vocálico. Por quê? Ele está no início de uma palavra, portanto, você vai já ver comigo nas regras,
quando ele aparece no início de uma palavra, logo abaixo de uma consoante, ele é considerado um shivá vocálico. Se ele é considerado um shivá vocálico, logo ele será, olha aqui, ele vai aparecer na pronúncia shivá. Ainda que seja rápido, mas ele aparece shivá, shivá. Ele vai aparecer na pronúncia e ele vai ser transliterado. Olha que na transliteração, percebam que ele, o pequeno e, o shivá, que é a semivogal, ele aparece, olha só. Então, quando na palavra eu tenho o shivá, e esse shivá ele é transliterado e ele é pronunciado, ainda que de forma rápida, ele é considerado um shivá vocálico. Ok, pessoal? Ele é considerado um shivá vocálico. Quando acontecer o caso de esse shivá estar em uma palavra e que nós entendemos que esse shivá não é pronunciado, nós vamos aprender as regras, e ele também não é transliterado, esse shivá será um shivá mudo. Ok? Tudo bem? As coisas vão ficar mais claras. Fique tranquilo. Eu estou passando para você a teoria. O que eu estou passando para ti agora, para você, é a teoria e nós vamos ainda entrar nos exemplos práticos. Ok? Agora, eu quero que você preste bastante atenção na aula e naquilo que eu estou falando para você. Tudo bem? Vamos lá? Olha só. Qual é a diferença entre o shivá mudo e o shivá vocálico, então? Olha só, a diferença entre o shivá mudo e o shivá vocálico é digno de ser estudada aqui, visto que precisaremos dominar este assunto para prosseguirmos com o nosso estudo do hebraico bíblico. Então, é de fundamental importância que você aprenda, tá? a diferenciar o shivá mudo do shivá vocálico. Por quê? Porque para prosseguirmos, para continuarmos os estudos, para darmos o passo seguinte, nós precisamos que você realmente aprenda a diferenciar o shivá mudo do shivá vocálico. E como eu faço para aprender? Regras. É isso que nós vamos aprender agora, através das regras que serão colocadas aqui e exemplificadas de forma prática, você vai poder diferenciar o shivá mudo do shivá vocálico. Tudo bem, pessoal? Ok. Nós vamos agora para algumas dicas e eu peço a você que, se ficou alguma dúvida, que você volte, que você pause, que você anote, mas é muito importante que você agora tenha muita atenção nessa parte. Nós já estamos quase no final do primeiro módulo, módulo de alfabetização, mas o shivá, esse estudo do shivá, é de fundamental importância para a continuidade e continuação das nossas aulas, ok? Então, vamos para algumas dicas. Dica 1. A dica 1 diz assim, se o shivá, observe, se o shivá, que são esses dois pontinhos, primeira dica, se o shivá estiver logo após uma consoante que inicia a sílaba, ele é vocálico. Mais uma vez, se o shivá estiver logo após uma consoante que inicia a sílaba, ele será um shivá vocálico. O shivá vocálico é aquele que aparece tanto na transliteração quanto na pronúncia, ou seja, tanto no momento em que eu escrevo, eu estou transliterando, quanto no momento em que eu falo, que eu estou pronunciando.
esse é o Shivá vocálico, ok? Então, vamos lá. Se o Shivá estiver logo após uma consoante que inicia uma sílaba, esse Shivá será vocálico. Essa é a primeira dica. Você viu que na palavra, em uma palavra, após a primeira letra dessa palavra, a primeira consoante, logo após ela, lembrando que a leitura é feita de cima para baixo, que após esta palavra, que está iniciando uma sílaba, vier um shivá, você já vai entender que esse shivá não é um shivá mudo, e sim um shivá vocálico, ok? E se ele é vocálico, você já sabe que eu vou transliterá-lo e eu vou pronunciá-lo, ainda que de forma rápida, ok? Vamos para o exemplo. Aqui você tem o exemplo da palavra tehom. A palavra tehom significa profundidade, abismo, águas subterrâneas. Essa é a tradução ou significado da palavra tehom. Ok, pessoal? Beleza? Então, vamos lá. O que eu tenho aqui? Eu tenho, me acompanhe, tá? Eu tenho um tav, o tav, tá bom, pessoal? O tav, na transliteração, você já sabe, é a minha letra T, porém, como ele não tem um pontinho dentro, ok? Ele será, eu vou transliterá-lo com TH. Lembra lá do grupo Begedakefat? Lembra? Se ele está sem o Dagesh, essa letra ela é mais fricativa, ela é mais branda, ok? Então, eu tenho o TAV, que eu vou transliterá-lo como TH. Logo abaixo desta consoante, o que é que eu tenho, pessoal? Olha só, um Shivá. Eu tenho o Shivá. E a regra me diz que se o Shivá estiver logo após uma consoante, olha aqui a consoante, e logo após ela vem um Shivá, que inicia a sílaba, e está iniciando a sílaba, sim. Então, esse Shivá ele é vocálico. E se ele é vocálico, a regra me diz que eu vou transliterá-lo e pronunciá-lo, ok? Então, vamos lá? Olha só. Lê-se home. Então, eu tenho o tav, eu tenho o shivá, e como ele está logo após uma consoante que inicia a sílaba, então a regra me diz que eu vou transliterá-lo, ok? Então, vamos lá. Olha aqui na transliteração o ezinho aqui, ó, porque eu vou transliterá-lo como um E pequeno, ok? Um pequeno E, para mim entender que é uma semivogal. Tudo bem? Logo em seguida eu tenho o Re, que é o meu H. Aqui, pessoal, o que é que eu tenho? Um Rolem Vav. Um Rolem Vav, que é o meu O longo. É o O com o acento circunflexo. E eu tenho aqui o Mem final, o Mem sofit. Então, eu tenho a palavra Tehom. Tehom. Ó. Tehom. Tehom. A palavra Tehom significa profundidade, abismo, águas subterrâneas. Essa palavra é usada em Gênesis, capítulo 1, versículo de número 2. E como o Shivá aqui está no início da palavra e inicia a sílaba, ele é vocálico. Deu para entender, pessoal? Ok? Então, a minha primeira regra é que se o Shivá ele está abaixo de uma consoante que inicia uma palavra, ok? Se ele vem logo após essa consoante que inicia a palavra, esse Shivá, ele é vocálico. E se ele é vocálico, eu entendo pela regra que eu vou transliterá-lo, ou seja, eu vou escrevê-lo como um pequeno E, representando, e vou pronunciá-lo, tehom,
home. Ok, pessoal, eu espero que tenha ficado bem claro esse primeiro exemplo para vocês, ok? E para que não fique uma aula muito delongada e muito cansativa, nós vamos encerrar aqui essa primeira parte da nossa aula e eu volto na próxima aula dando sequência a esse assunto aqui para você. Ok, pessoal? Tudo bem? Então, Deus te abençoe, fique na paz, shalom, leitraot, paz e até mais. Te espero na nossa próxima aula. Deus te abençoe em nome de Jesus.